Olha para o seu irmão que está do teu lado, seu amado irmão que está do teu lado. Dá um sorriso, bem sorriso para ele. Nem que for amarelo. Vamos? Bom, eu quero ver daqui, vai. Sorrir está sendo filmado. Alô? Olha, por que eu fiz isso com vocês? Aliás, vocês estão com uma boa aparência hoje. Parabéns. Louvado seja o nome do Deus vivo. Glória a Deus. Isso é o verdadeiro semblante de um cristão. Por que eu estou fazendo isso, falando isso? É o seguinte, eu nunca vi tanta gente hoje, no geral, emburrado, com cara de abatido, cabisbaixo, murmurante, reclamando. E quando você chega perto de uma pessoa assim, dá a impressão que ela está pondo o dedo em você, dizendo que você é o culpado dos problemas dela. Tem um nome para isso, chama-se opressão. Porque quando uma pessoa começa a olhar só para os seus problemas, como se todo mundo tivesse errado e ela certa, dá uma abertura para um espírito de opressão. Isso é sério que eu estou falando. Porque Deus também criou, preguei sobre isso outro dia, Deus criou as coisas visíveis e as invisíveis. Se Ele criou, significa que existem. Amém? Não é porque você não está vendo que elas não existem. Está na palavra. Eu vou na palavra. Então dá uma abertura para entrar um espírito opressivo e a pessoa fica mais oprimida ainda. Por quê? Ela está dando uma brecha. Amados, existe uma alegria que ninguém pode tirar de você. Só por esse fato, você deveria ser a pessoa mais feliz do mundo, mesmo diante de sofrimentos e problemas que passamos todos, você deveria sempre estar com um semblante de um verdadeiro cristão. Amém? E é assim que a gente conhece as pessoas que andam com Deus e que andam sobre a sua palavra. Elas estão sempre coerentes com aquilo que elas creem. Elas estão sempre confiantes, mesmo com problemas. Elas estão sempre confiando e sabendo que a glória, o escape, o livramento, a bênção vai chegar. Porque aquele que prometeu, diz a palavra, é fiel para cumprir. Amém, queridos? Eu quero falar sobre uma palavra. Ontem, na terça-feira, eu fui no grupo familiar aí da irmã, cadê a irmã Ruth? Está ali. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi muito clara. Fale sobre encorajamento. Da maneira como muitas pessoas olham os textos que diz sobre encorajamento. Eu ministrei e eu senti de falar sobre isso, mas jogando a rede de uma outra maneira. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Juízes é depois de Josué, tá? Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levíticos, Números, Josué. Não, Deuteronômio é o último do Pentateuco, desculpa. Josué e Juízes. Amém? Capítulo 6 é uma
Um fato muito conhecido, isso aqui, muitas vezes até pregamos sobre isso, e muitos pregadores usam este texto para pregar, mas eu encontrei algo coerente com muitas coisas que estamos passando nessa nação, e eu posso dizer não somente nessa nação, mas em muitas outras nações que estão passando por um problema de grande crise, de corrupção e de tantos levantes, né, como tem acontecido aqui no Brasil. Mas eu sou um crente que creio. Amado, Deus estabelece reis e depõe reis. O que estamos vendo acontecendo no Brasil é uma coisa preparada por Deus. Por quê? Tem muita gente orando. Muitos aqui estão orando, eu estou orando. E tem muito crente no Brasil orando, de fato, buscando a face de Deus, para que haja uma virada. E eu tenho certeza que vai acontecer a virada. Não se distraia, porque o mundo tem muitos atrativos para te distrair. E muitas coisas que te levam a ter uma mente igual à do mundo, mas você tem a mente de Cristo, você não pode se misturar com as coisas que estão lá fora, ou com as coisas que se passam no secular, porque a tua mente não tem mais nada a ver com isso. Eu julgo que a tua mente foi transformada pelo poder da palavra de Deus e no poder do Espírito, porque poder e conhecimento, Jesus disse isso, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não adianta eu só conhecer se o poder não estiver me acompanhando. Por isso que eu tenho enfatizado veementemente para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, não há problema que você não vá transpor, que você vá superar. Não há tribulação que você não consiga passar por ela para ser de fato forjado como um homem de Deus de fato. Quem de fato anda cheio do Espírito Santo, não só cheio do Espírito Santo, mas no conhecimento. Amém, amados? Porque não é só no poder, o conhecimento que acompanha. Se eu profetizo debaixo do conhecimento que está aqui, movido pelo Espírito Santo. Eu te digo que essa é a receita para você passar por qualquer crise. Qualquer uma que seja. E não sucumbir. Porque aquele que recua, Deus não tem prazer com ele. A palavra diz isso lá em Hebreus 10. Mas Deus tem prazer naquele que avança diante de qualquer coisa. Naquele que encara, naquele que eu posso chamar de um desbravador, como foram aqueles homens lá, por exemplo, Josué e Caleb. Eles não tiveram medo mesmo diante da murmuração de 3 milhões de pessoas. Como é que eles continuaram crendo? Me diga isso. Agora tem uma coisa. Diante do que Deus fez pela tua vida, o teu semblante deve sempre estar para cima. Não estou impondo isso para você, mas é diante daquilo que Deus fez por você. Diante da graça inundante que Ele te deu. Quando Paulo estava passando pela maior crise da vida dele. Por que eu digo que é a maior crise da vida dele? Porque ele já não aguentava mais ser apedrejado, tomar chicotada, ser perseguido, ser xingado, ser acusado, ser traído. E passar por tantas e tantas coisas mesmo no meio dos irmãos. Dos patrícios, como ele diz lá em 2 Coríntios 11, e de tantas coisas aviltantes na vida dele, ele já estava, segundo o que, como ele diz, que orou por 3 vezes, a gente entende que talvez ele não estivesse suportando. Então ele foi orar a Deus. Pode ser que naquele momento ele poderia até estar cabisbaixo, diante de tudo aquilo. Mas ele foi orar. Lógico, ele foi fazer o que ele tinha que fazer mesmo. Diz que ele orou 3 vezes, e evidentemente, pelo menos 1 hora cada vez. E ele foi buscar a face de Deus e perguntar para Deus, o que o Senhor quer dizer com isso?
Eu tenho um espinho que me acompanha já desde o tempo em que eu me converti. Que eu sou perseguido, tive que fugir, descer por meio de lençóis, para fugir daqueles que queriam me prender. Eu não aguento. Talvez até ele tivesse falado isso. Eu não aguento. O que está acontecendo, Deus? Tira esse espinho. Porque ele até já tinha considerado um espinho na carne dele. As afrontas, perseguições, as bofetadas, ele apanhava em todo lugar que ele ia. E aí Deus, depois dele ter orado por 3 vezes, 3 horas, Deus o visita e fala assim: Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que Deus estava falando? Paulo, você quer mais do que a minha graça na sua vida? Você quer mais do que este favor imerecido? Paulo, vamos olhar lá para o teu passado. Como se Deus estivesse falando isso, estava contido isso, naquele momento, naquele contexto da vida dele. Paulo, olhe para trás. Veja de onde eu te tirei, você era um legalista. Você perseguia a minha igreja. Você foi condizente com a morte de muitos cristãos. Lógico que Deus não fez lembrar isso, mas com certeza o fato de Deus ter falado isso para ele, que a sua graça lhe bastava, certamente ele foi verificar, ele foi orar e foi olhar e fazer uma retrospectiva da vida dele. E ele começou a ver por todas as coisas que haviam acontecido no passado de Paulo. A própria morte de Estevão, ele consentia com a morte de Estevão, que foi apedrejado. E as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de Saulo naquela época. Falou, bom, ele entendeu. Falou, pera um pouquinho. Eu tenho um favor do qual eu não sou merecedor. O meu resgate, a minha salvação da minha velha natureza porca, nojenta, aquela natureza pecaminosa terrível, aquela imundícia que eu era. Eu queria matar crente. E agora eu tenho revelações celestiais na minha vida que eu nunca poderia ter se tivesse continuado naquela minha condição carnal de homem do mundo. E agora eu conheço até o terceiro céu. Tenho revelações que talvez o Senhor não tenha dado para ninguém, e eu as tenho. Senhor, eu entendi. Porque Deus disse para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu entendi, Senhor. Então é o seguinte, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque quando estou fraco, eu sou forte. Amados, por que eu estou te dizendo tudo isso? Para você se encorajar. Se encorajar com todas as tuas forças. E acabar compreendendo que o Senhor é contigo, que o Espírito de Deus está na sua vida. E quem não tem ainda o Espírito Santo, peça a Deus que dá liberalmente o Espírito Santo de Deus. Jesus disse isso. E que vai te acompanhar e vai te guiar. Você viu os exemplos que a Bia deu, a minha sobrinha? Aquilo, lógico, eu ando com o Espírito Santo, eu também pergunto a ele, eu peço os seus conselhos, mas a maneira simples e humilde com a qual ela falou a respeito do Espírito Santo. Que ela perguntava e falava com o Espírito Santo, e ela mesma falou, o Espírito Santo me dá umas pancadas. E que tudo que ela fazia era dirigida pelo Espírito Santo para falar com as pessoas lá no ponto de ônibus, no terminal, lá onde ela estava, ou no ponto de ônibus, ela falava, porque o Espírito Santo a guiava, e ela não tinha problema. Por exemplo, o testemunho que ela estava lá na Índia e não tinha um centavo na conta. Eu até queria dar uma ajudinha, tinha uns R$5, né? Não, tio, tinha R$0. Bom, R$0.
E ela precisava para o dia seguinte, porque senão ela não ia ter nem o que comer. Ela foi pedir ao Espírito Santo: Senhor, e aí? Eu estou aqui, o Senhor me mandou. Senhor, eu preciso aí. E aí? No dia seguinte, ela foi ver na conta. Tinha muito mais do que ela precisava. Ela falou: dava para comprar comida por 3 semanas direto. Tudo que eu precisava, e dá muito mais. Esse é o teu Deus. Eu vou te dizer uma coisa: Ele jamais vai te deixar na mão, amados. Não importa o que você passou, o que você esteja passando. Deus, com tudo que Ele te fez, Ele tem todo o direito do universo de te provar. Porque Ele prova a fé que Ele mesmo te concedeu. A fé que Ele te concedeu não é tua não, Ele te deu. Isso não veio de você. Se lembra da mensagem, os 4 níveis de fé? Essa fé que está em você, que está implantada em você pelo Espírito de Deus, veio dele. É a fé de Cristo na sua vida. Então, o que é que está se passando? O que está acontecendo? Qual é o problema? Qual é o teu problema? Eu posso dizer, se você clamar a Deus, Ele pode trazer ainda nesta madrugada o livramento, o sonho que Ele quer te dar, a resposta, a visão, o renovo, a luz, a visitação e tantas coisas. Porque Ele é Deus. Você um dia optou por Ele, você um dia optou pela graça dEle, você optou por Cristo um dia na sua vida, dizendo: eu vou andar contigo, Senhor, entra na minha vida, faça sua morada. Eu abro as portas do meu coração para que tu entres e faça o que o Senhor precisar fazer. Então você deu a liberdade. Então Ele vai, isso compreende que Ele vai poder fazer aquilo que Ele quiser para você ser muito melhor amanhã. Vamos lá, Juízes, capítulo 6. Amém. Eu estou te encorajando, perceba. Agora, muitos textos de encorajamento que tem nas Escrituras, tem palavras que estão lá dentro dos textos, que muitas pessoas, em vez de olhar para o texto, ou a frase que está dentro do texto de encorajamento, vai olhar aquela que desencoraja. Já reparou isso? Eu vou te dar uns exemplos aqui. Espera um pouquinho. Vamos aqui. 1 Juízes, capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Ciclo. Diga comigo, ciclo. Não vá pensar que não tem ciclo. Tem ciclo, sim. Deus é o autor dos tempos, ciclos, épocas, estações. Ele é o autor. Então, muitas vezes, Ele pode permitir um ciclo não muito bom na sua vida para te treinar. Ou, às vezes, você está passando por um ciclo não muito bom porque você abriu uma brecha e está pagando as consequências. Eu vou te dizer, pode escrever aí. Consequências, Deus não te livra. Você paga pelos seus erros. Aleluia. Amém. Havia um preço que o povo de Israel estava pagando por 7 anos. Porque, aqui diz, que eles fizeram mal aos olhos do Senhor. Diante de tantas dádivas que Deus tinha dado, de tantas vitórias, de tantas conquistas que Deus havia dado àquele povo abriu uma brecha enorme para outros deuses, para idolatria, para muitas coisas errôneas. E vieram os medianitas, o povo se enfraqueceu com toda a idolatria, com todos aqueles deuses que eles estavam servindo, que abriu uma avenida, e vieram os medianitas. 7 anos. Prevalecendo o poder dos medianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortalezas. Para aqui um pouquinho. Ok. Porque é o seguinte, eles roubavam a colheita de Israel. Eles plantavam, ia colher,
Quando eles ajuntavam nos seus celeiros, ou onde quer que eles ajuntassem, vinham os medianitas como um bando de gafanhotos, como uma nuvem de gafanhotos, vamos ver aqui. E roubavam todo o produto da lavoura deles. Tudo! Então eles faziam esses buracos, essas fortalezas, para esconder a colheita. Tamanha era a situação de sofrimento, de angústia e sei lá mais o quê. Fome. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os medianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Olha um negócio, hein? Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel. Você quer sofrimento? Dá uma olhada nisso. Agora, espera um pouquinho. Acho que eu devo ter falado na casa da irmã. A gente reclama muitas vezes aqui, vamos dizer, alguns missionários talvez reclamem de algumas coisas que estão passando por momentos difíceis, etc. e tal. Mas como será que está vivendo o povo que abriu igreja por uma ordem de Deus lá no Cazaquistão? For example. Hã? Como é que será que está o negócio lá? Como é que tá, será que está o negócio na Caxemira? Eu até entreguei uma palavra para minha sobrinha. Caxemira. Lá tem uma perseguição que você não calcula. Por exemplo, Coreia do Norte, em que o povo, a maioria, está passando fome. Por causa das sanções e por causa daquela ditadura terrível, a gente sabe disso. País mais fechado do mundo. E Deus mandou pessoas para lá para pregar o evangelho. Por que eles não foram de alegre? Eu vou porque eu vou para a Coreia do Norte, eu vou querer ser perseguido mesmo. Não, Deus enviou. Eu conheço a história de um homem que está lá, daqui do Brasil, que está na Coreia do Norte. Ele entrou lá para criar bode, para disfarçar. Ele está fazendo. Estou fazendo alguma coisa aqui, estou criando bodes. Ele é criador de bodes. E, sutilmente, ele prega assim, de uma maneira muito sutil. A palavra, ele vai entrando com a palavra. Não sei como ele guarda a Bíblia dele lá, não sei, porque é o país mais fechado do mundo. Mas ele está lá, por uma ordem do Espírito Santo. Uau! Como é que será que ele está? Como é que são as suas aflições? Porque ele não sabe. Podem chegar lá um exército da Coreia do Norte, prender o homem, enforcá-lo, ou mandar lá, sentenciá-lo à morte, ou sei lá o quê. Ou colocá-lo numa solitária, numa prisão terrível. Mas ele está lá. Como é que será que é o semblante dele? Amados, quando eu estou passando às vezes por problemas, eu começo a olhar e pensar em tudo isso. Como é que será que está o meu irmão, que está lá do outro lado do mundo, lá no Azerbaijão, né? Falei Cazaquistão, mas tem Azerbaijão, tem Turcomenistão também, tem uma série de mistão. Como é que eles estão? Ah, eu preciso me alegrar, porque eu estou num lugar livre. Estou num lugar que eu posso vir na igreja e adorar. E quantas pessoas têm dizendo para vir na igreja adorar a Deus? Levantar as mãos, adorar aquele que te salvou, pagou um alto preço para comprar a sua vida da morte e trazer para a vida. Comprar a tua vida, tirar a tua vida da lama e trazer para pastos verdejantes. Meu Deus santo. Como é que é isso? E eu fico analisando esse negócio. Como eu comecei a analisar aqui, eles estavam passando uma situação muito complicada. E aqui diz que nem jumento eles deixavam em pé. Subiam com seus rebanhos, versículo 5, e tendas como um enxame de gafanhotos. Eu não falei que era como um enxame. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos medianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, você pode supor com certeza que eles não estavam clamando. A graça não tinha vindo ainda, hein? Cristo não tinha chegado. Era uma promessa que eles tinham. Eles sabiam, eles conheciam essa promessa.
E eles começaram a clamar. Vamos aclamar, não estamos aguentando mais. Enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito, eu vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Olha quanta coisa eu fiz por vocês, seus ingratos. Eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Hã? Deus nunca pode ser culpado dos teus erros. Nunca. O que o homem semear, ele vai colher. Você pode ter certeza disso. Então, você nunca pode culpar o seu irmão, nunca pode culpar a sua igreja, nunca pode culpar o seu líder dos seus erros, amados. Isso é uma grande encrenca. Porque você está apontando Deus. Eu não creio que é você, aqueles que precisavam vir, não vieram. Glória a Deus, aleluia. Mas amém. Então, quando você faz um negócio desse, você está apontando o dedo para Deus, tá? Não, meu líder é culpado, minha igreja é culpada, isso é culpado, meu irmão é culpado, a sogra é culpada. Foi Deus que constituiu todos eles sobre a tua vida. Você está apontando o dedo para Deus. Nós precisamos ser pessoas gratas por aquilo que recebemos de Deus. Você pode ter certeza disso que eu estou falando. A própria palavra fala. Paulo fala no livro de Efésios, capítulo 5. Em tudo, capítulo 4. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque você tem a graça dele na sua vida. Você tem o resgate. Aleluia. Mas olha só, Deus é tão tremendo, tão bom, que ele ouviu o clamor, mandou o profeta lá, mas Deus começou a resolver o problema deles. Por incrível que pareça. Tudo bem, os 7 anos foram a consequência daquilo que eles fizeram, da idolatria deles. Mas Deus, como um Deus de misericórdia, de compaixão, Deus de bondade, Deus grande, poderoso em obras, tá bom, eu vou dar um jeito nisso. Vocês clamaram, eu vou responder. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. É trigo, né? Não sei porque está B. Como é que está o seu aí? Trigo. Trigo, o meu está tribô. Sangue de Jesus tem poder. Eu preciso ligar aqui para o tradutor dessa Bíblia. Editora Vida. Tá bom. Viu? Ana, por favor, amanhã você me liga com a Editora Vida. Porque fez eu falar tribo, e está tribo aqui. Bom, é trigo, no lagar para o esconder dos medianitas. Uma coisa muito simples de entender aqui. Lagar é onde se pisa em uvas, para produzir o mosto, para depois o vinho. Ok? Não trigo. Como é que você vai malhar o trigo? Malhar o trigo é cereal, como é que fala? Peneirar o trigo para tirar o joio. Tem um lugar que precisa de vento. Alô? Eu entendo um pouquinho disso. Um lugar que precisa de vento, precisa ser numa eira. Eira é um lugar mais alto, porque vai bater o vento. Como o joio é uma coisa mais leve que o trigo, quando você está peneirando, o joio vai voar. Vai sair por causa do vento, porque é levinho. Não tem grão lá dentro. E no lagar, não ia bater vento. No lagar, um negócio assim, como um meio buraco que está lá, para ir lá e pisar no vinho, pisar na uva. Mas, por causa dos medianitas, para se esconder aquilo que ele estava fazendo, o trigo, a colheita, ele teve que pôr no lagar. Meu Deus, para malhar ali. Sangue de Jesus tem poder, o negócio estava feio. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: ó Senhor é contigo, homem valente.
Agora, presta atenção nisso, amados, em nome de Jesus. Deus nunca vai te chamar de covarde, de amedrontado, de decaído, de destruído, de abatido, de... Não, Deus não faz isso. E Gideão estava amedrontado, com medo dos medianitas, apavorado. Era o menor da casa dele, sim, porque ele vai falar ali na frente. Ô homem, o Senhor é contigo. Como? Homem valente. Como? Homem valente. Só faltou ele falar assim, eu? Homem valente? O Senhor é contigo. Eu quero dizer a cada um aqui, receba isso, o Senhor é contigo mesmo. O Senhor está na sua vida, o Senhor é contigo. Começa a dar reverência àquilo que você tem, ao Espírito de Deus, a presença de Deus na sua vida, amados, porque quando você começa a falar com Ele, mesmo pode estar trovoada, pode ter tempestade, a situação pode estar crítica, começa a falar com Ele, daqui a pouco você está se levantando, você vai estar esbanjando um sorriso, esbanjando uma alegria, esbanjando uma paz que excede a todo entendimento. E aí você vai entender, de fato, eu sou filho de Deus. Porque o Espírito Santo testifica na sua vida que você é filho. Justamente quando você está falando com Ele. Amém. Você pode fazer isso. Mas ele nem podia fazer isso. E o Deus atende o clamor do povo, hein? Santo Deus. Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, e nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Não desamparou coisa nenhuma. E nos entregou nas mãos dos medianitas. Não, é consequência, seu Gideão. E Deus não falou isso. O Gideão, isso é consequência das vossas iniquidades. O Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu. Deus está dizendo isso para ti. Não te enviei eu. Há um propósito, há uma visão, há uma meta, há algo que o Senhor entregou nas tuas mãos para livrar pessoas da morte, do engano, do pecado, de tantas coisas que estão acontecendo por aí, neste tempo, dessa crise, de tantas coisas. Deus está enviando você. Vai nesta tua força, que força? Na própria força do Senhor, na força do Santo Espírito de Deus, que está na sua vida. Vai nesta força, porque não vai ter erro. A vitória é certa, está garantida pelo poder da cruz e pelo poder da ressurreição do Senhor. Aleluia! O que ele falou para Gideão, eu estou te falando aqui, com muito mais ênfase, amado. Com muito, muito, muito mais ênfase por aquilo que você tem, aquilo que ele não tinha, você tem. Não se espante com coisa alguma. O que poderá te acontecer? O que poderá te acontecer? Se o Senhor é contigo. Ah, isso é tremendo. Não te enviei eu. E olha que esse homem fez uma montanha de provas. Falou, tá bom, fica aí, anjo, que eu vou preparar o sacrifício. Porque ele foi lá preparar o sacrifício. Ele foi matar o cabrito. Foi lá buscar no rebanho. Aquilo demorou a tarde inteira. Porque certamente Deus não visitou ele à tarde, de manhã. Quando Deus te visita. Mas Deus não visita, ele está na minha vida. Visita sim. Ele manda anjo. Pedro não recebeu a visita do anjo. Paulo e tantos outros, amados. Vão parar de gracinha. Deus visita sim, ele manda anjo lá. Não mandou lá para o Samuel Doctorian 5 anjos para falar de coisas que já aconteceram, estão se cumprindo. Ele foi lá na ilha de Patmos, você ouviu o testemunho do Samuel Doctorian? Eu não sei se ele já partiu, mas parece que não. E ele falou, um dia que eu fui vê-lo lá, muitos anos atrás, lá na igreja Brasil para Cristo, não.
Qual aquela outra que tem uma cruz assim? Quadrangular. Ok. Eu fui lá. Lá onde tinha aquele pastor muito conhecido. Nem lembro, faz tanto tempo. Mas eu fui ver, e ele estava ministrando, o Dr. Ian. Ele falou assim, Deus está me mandando para a ilha de Patmos. Não faz tempo. Eu vou para lá, vou ficar um tempo, porque sei que Deus quer falar comigo. E ele foi para lá, e Deus mandou 5 anjos. Alô? Alô? Como Deus mandou anjos lá para falar com João. E aí, Deus não te visita? Aleluia! Sangue de Jesus tem poder. E é o seguinte, é com você mesmo, Gideão. Aí ele vai lá preparar o cabrito, preparar molho para o cabrito, preparar um monte de coisa. E o anjo ficou lá esperando. Espera aí, vou buscar o sacrifício. O anjo ficou lá encostado na árvore, esperando o cara. Olha como Deus tinha um propósito com ele. Ele foi lá, fez, levou. Vamos ver se Deus vai receber. Tocou lá na pedra, né? Colocou lá, debaixo do carvalho. E o anjo fala antes, no versículo 18, esperarei até que tu voltes. Ele demorou umas 5, 6 horas para fazer tudo isso. Vamos saber, ler a Bíblia. Porém, o anjo lhe disse, toma a carne, os bolos asmos, e põe-no sobre esta rocha, derrama-lhe por cima o caldo. Olha quanta coisa ele fez. E assim o fez, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado. Ele estava com um cajado. Deus é multiforme sabedoria. Diga para o seu irmão aí do lado, Deus é multiforme sabedoria. Ele usa o que ele quiser. Para de falar para ele. Ele usa o que ele quiser. Amém? Ok. E tocou com o cajado, a ponta do cajado, então subiu fogo da rocha e consumiu a carne dos bolos asmos, e os anjos do Senhor desapareceu da sua presença. Aí depois vai andando a coisa, Deus fala assim para ele, limpa toda idolatria que está na casa do seu pai. Tem um automóvel aí da Hyundai, ou da, sei lá, que é chamado Azera. Vocês conhecem? Então, tinha um Deus Azera na casa do pai. Falou, tira esse Deus, arrebenta esse negócio aqui, tira tudo daí. Limpa o negócio, para que eu te dê a vitória. Limpa a área. Ele limpou, e aí ele continuou fazendo prova. Vou pegar um novelo aqui, e uma taça de água, e vou deixar aqui. Se a taça estiver vazia e o novelo estiver encharcado, realmente eu estou vendo que é o Senhor que vai fazer e vai me enviar contra os medianitas. Tá bom. Ele fez. Ele foi lá no dia seguinte e sim estava. O novelo cheio de água e a taça vazia. Senhor, não te indignes, agora faz uma provinha. Olha só. Agora é o seguinte, se o novelo estiver seco e a taça estiver cheia de água, eu vou ver que é o Senhor mesmo. E aí, no dia seguinte ele foi lá e estava direito como ele pediu. A taça cheia de água e o novelo seco. Acho que é o Senhor mesmo, hein? Meu, Deus tem muita paciência com a gente. Muita paciência. Um anjo, hein? Pensou a altura daquele anjo, a majestade. E o cara duvidando. E o cara mandando fazendo prova. Amados, você pode fazer prova com Deus. Diante de certas circunstâncias ou diante de respostas que você precisa. Eu já recebi muitos sinais de Deus na minha vida. Muitos. Não foram 1, nem 2, mas muitos sinais. E Deus deu sinais. E eu entendi que era Deus. E aí eu comecei a andar sobre aquilo. E com certeza eu obtive vitória. E muitas vitórias obtive na minha vida. Porque eu pedi sinal a Deus. Ele é muito bom. Amém, amados? Aleluia. O sinal que eu pedi, nem sei se falei para o apóstolo Nancy. Senhor, eu quero um sinal para saber se é ela mesma, se eu devo chegar nela. Tá bom. Eu fui ministrar um casal que ia se casar. A moça estava grávida. Falei, Senhor, quando eu sair de lá, eu quero um sinal. Fui ministrar, naquela época eu era presbítero. E fui ministrar o casal.
para que eles fossem libertos, desligados lá do erro, daquilo que tinham feito, para lá. E ministrei lá um tempo. Falou, saindo de lá, eu quero um sinal. Eu estou lá, amados, diante de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu estou no posto de gasolina. Logo que eu saí, tinha um posto. Eu cheguei, entrei no posto para pôr gasolina. Deus falou para mim, claro, como a luz do meio-dia. Olha para o alto. Olhei para o alto. Mas o céu estava nublado. Diante de Deus, falando. Passou uma estrela cadente no céu nublado, riscando o céu. Falei, Deus, não precisa falar mais nada. Para com isso, Senhor, não precisa exagerar. Foi demais. Foi demais. Aí quando eu fui falar com ela, foram outros sinais que eu pedi outros sinais também. Foram muito claros os sinais. Aí quando eu fui falar com ela, fui sem erro. Tá, é o seguinte, você é a varoa que Deus preparou para mim, tá bom? Vou me casar contigo. E você quer saber? Deus falou contigo hoje também. Já era profeta. É, de fato. Né? Acho que ela não está entendendo até hoje, mas tudo bem. Né? Não importa que eu entendi. Amém, mano? Deus não é contigo? Te pergunto, Deus não é contigo? Ele é mesmo. Não podemos ter medo de Deus. Vamos conversar com Ele, Ele quer te ouvir. Deus quer amizade, quer que você tenha amizade com Ele. É tremendo isso. E não é que Deus usou Gideão com apenas 300 homens para livrar Israel de uma montanha, de um exército, de uma nuvem, de um exército. E fez de uma maneira tão surpreendente, a gente sabe lá das tochas, dos vasos, que era para quebrar o vaso, e aí eles iam ver que era um grande exército, de fato aconteceu tudo isso. Deus pega ainda, além disso, dá um sonho para o inimigo. Você viu? Se você for ler, você vai ver isso. Dá um sonho para o inimigo. Que é Gideão que ia... Chegando Gideão, ouviu um homem contando seu sonho ao seu companheiro, lá dos inimigos. Um pão de cevada torrado rodeava contra o arraial dos midianitas. E deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu seu companheiro, isto não é outra coisa senão a espada de Gideão. O negócio vai ficar feio para o nosso lado. Deus pôs um medo naquele exército do inimigo, de tal maneira que fugiu todo mundo. E assim Gideão livrou Israel. Uma pessoa que está lá amedrontada, com medo dos medianitas. É assim que Deus faz. Essa é a tática de Deus. Deus levanta os que não são para confundir os que são. Está lá em 1 Coríntios. Amém? Mas dê um aplauso ao Senhor Jesus. Agora, você quer uma prova disso que eu estou falando, que eu estava falando aqui no começo? Dos sofrimentos que as outras pessoas estão passando no mundo? Abre em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Amém? Está comigo? Aqui na mensagem. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Tudo que vai falar aqui tem a ver com o versículo 6. Ou seja, no momento que você estiver passando pela tribulação, no momento que você estiver passando pela luta, no momento que o negócio está apertado para o seu lado, fique quieto. Não saia esbravejando. Não saia culpando todo mundo. Não saia apontando o dedo. Não saia murmurando, porque isso significa se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Porque é justamente isso que ele está falando. No momento da tribulação, fique quieto. Seja grato, agradeça pela graça que você tem, pela salvação, pela glória de Deus. Fique agradecendo. Seja motivo de grande gozo, de grande alegria. Fala lá em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 1. Quando passardes pela prova. Porque através dela, que fala lá,
Deus vai provar a sua fé. Diz lá. Ele diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por favor, ele tem cuidado. Está ansioso porque quer. Deus não dá ansiedade para ninguém, por isso que ele não vai remover a ansiedade. Aqui está claro, para você lançar sobre ele, porque eu não vou aí tirar a ansiedade. Ô meu, você está louco? Lança sobre mim. Sem medo de errar. Daqui falando lançar, não é falar, por favor, Senhor. Pega aqui uma ansiedade, o senhor pode, por favor, pegar? Não. Lançar isso. Amém? Glória a Jesus. Lançai. Vamos ler a Bíblia como ela precisa ser lida. Lançai. Ele não está falando, oh, Senhor, por favor, tira essa ansiedade. Não, ele não vai tirar. Lança sobre ele. Amém. A ansiedade foi provocada pela dúvida que você deixou pairar no seu coração. A dúvida e a ansiedade caminham juntas, lado a lado. Amém? Ok. Sede sóbrios. No momento, tem tudo a ver com o versículo 6. No momento que você está lá, passando por um negócio apertado, difícil, fique sóbrio, não saia esbravejando. É isso. Vigiai. O vosso adversário, o diabo, aí que nós vamos pegar o negócio. Andem de redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Agora você está vendo a prova, porque muita gente ficou oprimida. Ele está ao derredor. Ó, eu estou vendo uma luta aí nesse cara. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele fica de olho. No momento que ele ergue a voz para começar a acusar, para começar a esbravejar, para começar a murmurar, reclamar, peguei ele. E aí ele chega aqui na igreja oprimido mais que a sogra do demônio. Será que o demônio tem sogra? Não sei. Mas é por aí. Aí você olha para o cara, o que aconteceu com ele? Nem olhou na sua cara. Você foi cumprimentar, ele... Meu sangue de Cristo tem poder, amados. Porque eu logo vejo, está oprimido. Deu brecha para o diabo. Está aqui. Você entendeu que está claro isso aqui? O cara está passando pela luta. Não lança ansiedade. E aí vai esbravejar. O diabo pega ele. Aí, Deus fala uma coisa aqui. Olha como isso nos ensina. Resistir-lhe firmes na fé, crendo que Deus vai te dar uma grande vitória. Por isso está passando por uma prova. Deus está te provando para te aprovar. Deus tem todo o direito do universo. Eu já falei isso aqui, vou repetir. De te provar. Por tudo aquilo que ele fez, pela fé que ele te entregou. O vosso adversário, não, é 9. Resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. Eu falei, vai ver lá o que está se passando no Cazaquistão, lá no Sri Lanka, no Congo, na Somália. Começa a olhar. Eu estou estudando muitas nações, sabendo o que acontece com elas. Por isso que eu estou citando aqui algumas nações. Não é para aparecer. É porque eu estou estudando mesmo. Eu quero saber o que está acontecendo lá. Para quando acontecer alguma coisa, uma tribulação, espera um pouquinho. O negócio dele está muito pior que o meu. O que eu estou reclamando aqui? Deus está me provando. E glória a Deus por isso. É motivo de gozo e alegria. Sabendo que isso tudo que eu estou vendo é temporal. As coisas que eu estou vendo. Mas as que não estou vendo são eternas. E é leve, momentânea. Amados, põe isso na tua cabeça. É leve, momentânea. E Deus sabe que você pode suportar. Não reclame. Vou te dizer uma coisa. É disso que sai divisões na igreja. Facções. Contendas. Descontentamento. Crítica de monte. Porque hoje em dia, amados, eu vou dizer uma coisa. Criticar é a coisa mais fácil do mundo. É só abrir a boca e começar a falar do outro. O cara que está certo, hein? Ele é o cara mais certo do mundo. Porque o que critica, ele está dizendo que ele é perfeito. Ele é simplesmente
íntegro da cabeça aos pés. Ele já é santo, não sei por que ele está fazendo aqui na terra ainda, não sei o que está fazendo, porque não foi arrebatado. Criticar é fácil. Mas se colocar na pele do outro, ninguém quer. E é isso que Jesus falou. Tudo que você quiser que os homens façam para você, faça você para eles. Porque é aí que você vai ter vitória, galardão, e Deus vai te respaldar em tudo. Amém, amados? Está aqui, ó. Aqui está a prova. Quando você estiver passando por alguma lutinha, lê isso aqui. Amém? Dê um aplauso a Jesus Cristo. Ok. Eu vou encerrar, tá? Mas eu quero te dizer uns 4, talvez 5 versículos, rapidinho, de palavras que Jesus falou, como se já tivesse acontecido. Olha a dimensão. Que você está nela, só que às vezes não sabe ainda. Você está na mesma dimensão, porque ele falou, fareis as mesmas obras que eu faço, e coisas maiores fareis, porque eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito Santo. Amém? Ok. Número 1. Vamos ver aqui uma. João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Bom, as palavras de Jesus são fantásticas. São encorajadoras. O que eu estou fazendo aqui hoje é te encorajando. Eu tenho certeza que amanhã você vai ter uma grande vitória. Porque você está encorajado. E pelo fato de estar encorajado, você vai suplantar tranquilamente. O fato de você suplantar é uma grande conquista na sua vida. Isso significa que você suplantou, Deus vai ver que você suplantou. Falou, agora sim, eu vou liberar o que já está preparado aqui. Amém? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomar. O que é isso? Que precisão, que convicção, que certeza. Ele não tinha ido para a cruz, não tinha passado ali pelos Getsemane. Como ele pode dizer isso? Me explica, pastor Kid. Se olha para Jesus, olha para isso que ele está falando, e veja o seguinte, como Jesus pode dizer isso diante de tantas ameaças, diante de tantas acusações, diante de tantas confrontações dos fariseus, diante de tanta perturbação que vinham trazer sobre ele, de tantos questionamentos, muitas vezes querendo apedrejá-lo. E ele sabia que ele ainda ia passar por coisas muito, muito, muito piores. Como é que ele pode dizer isso? Isso são palavras de vencedores. Palavras de uma fé de dimensão celestial, que você a tem e você precisa começar a utilizá-la. É isso. Olha, eu dou a minha vida e torno a tomá-la, tá bom? Como ele falou, como se já tivesse acontecido. Como se tivesse já ipsis literis, olha, isso já está uma coisa certa. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandato recebi de meu Pai. Que precisão, que palavra. Não é fantástico isso? Olha para as coisas que Jesus falou. E tenha esse mesmo estilo de vida, estilo de fé. Seja pautado nisso. Nós fomos chamados para sermos pautados nisso aqui. Não para os conselhos dos ímpios ou as contaminações que estão abarrotadas por aí, mano. O dia que Deus me permitir, eu vou falar umas coisas aqui. Amém? Para que você saiba quanta gente está servindo o diabo. Não fica quietinho, não fica, aliás, não fica surpreso com isso. É isso mesmo. Amém? Ok. Vamos lá. Outra frase que ele disse, João 16,
33. Ai, como eu amo Jesus. Só tem que amar. Como eu amo. Meu Deus! Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Barbaridade. Essa é demais, meu irmão. Talvez ele tivesse a caminho lá de ir para Jerusalém, daí quando de fato estava aqui nesse mundo. Como é que ele disse uma coisa tão certa? Eu venci, não tinha vencido ainda. Ele ia vencer na cruz, que ele ainda não estava nela. Você acha que não dá para crer numa palavra tremenda? Você acha que não dá para crer naquilo que ele te entregou, preparou para a sua vida? É glória em cima de glória. Por isso que agora eu mudei totalmente o estilo das minhas palavras já há muito tempo. Apóstolo, como é que você está? Muitos falam assim, na correria. Eu não acredito. E aí, meu irmão? Como é que você está? E aí, Josué? O homem do hambúrguer, como é que você está? Na correria. Não, não está mais. Estou de glória em glória e de fé em fé. Eu estou na correria. Eu pergunto, correria para quê? Por que você está correndo tanto? Quem corre por você é Deus. Você, o teu trabalho é crer e fazer o que Ele te mandou fazer. Amém, amados? Está aqui. Eu venci o mundo. Ai, que coisa tremenda esse negócio. Você quer ver outra aqui? João 17, versículo 13. E depois 20, mas primeiro 13. Deus. Aleluia. Agora vou para junto de ti. E isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Olha, é o seguinte, eu vou para a cruz, estou indo para a cruz, tá? Mas eu estou em alegria. Eles têm a medida completa da minha alegria. Porque eu vim para conquistar uma família para ti, ó Pai, para nós. E eu estou conquistando uma família. Uau, ele falou, estou indo para junto, agora eu vou para junto de... Vamos ter palavras seguras, precisas. Você vai ver como você derruba os obstáculos na sua vida. Aleluia. E tem muita coisa que às vezes você vai pedir para o pastor, sei lá, para que ora por mim. Tem muita coisa que você nem vai precisar pedir oração. Que você vai entender. Um bom entendedor, uma vírgula basta. Versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele está falando já do futuro. Olha, lá na frente, depois que eu fui para a cruz, ressuscitar, enviar o Espírito Santo, tá, e a igreja vai ser formada, e de repente as pessoas vão começar a ser alcançadas. Eu oro também por aqueles que irão, para nós aqui, para aqueles que ainda virão depois de nós, ou adiante aí. Eu rogo também por esses que hão de crer em mim. Uau, dê um aplauso a Jesus. Tá, vamos encerrar aqui, Mateus capítulo 16, versículo 21. Você vai mudar o seu vernáculo a partir de hoje, amém? Gostou dessa, né? O que é mudar? Vai mudar suas palavras. Eu declaro que a partir de agora, de hoje, você vai ser um homem de fé, uma mulher de fé. Você nunca mais vai reclamar. Amém.
Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos, palavra de encorajamento era isso, que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir ao terceiro dia. Olha o seguinte, eu vou morrer, padecer, para lá, e vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele ia passar por um estreito o maior estreito da história da humanidade. Porque ele foi a pessoa que ficou mais desfigurada de pendurado numa cruz. A aparência dele mais horrível do que qualquer outro homem, fala lá em Isaías 55. E aí? 52, aliás. Vou ressuscitar, viu? Aí Pedro falou, não, você não vai deixar isso acontecer, você quer isso? Deixar esse sofrimento. Ele simplesmente apagou do cérebro dele. Acho que ele arrancou com a mão os neurônios onde estava lá. Vou ressuscitar o terceiro dia. Agora, uma coisa. Há uma grande diferença de você, pastor Ki, de você, Fernando, do Pedro, que estava lá. Por quê? Mas não estava andando com Jesus? Sim. Um Jesus ainda não crucificado e não ressuscitado. E Pedro ainda não tinha o Espírito Santo. 2. Pedro ainda não tinha se convertido. 3. Pedro ainda iria negar Jesus. O que mais você quer? Agora você entregou sua vida a Jesus. Você entregou mesmo? E você, em um determinado momento, deu lugar ao Espírito Santo. Dá lugar não é ficar sapateando. Dá lugar que o Espírito Santo domine a sua vida. Controle a sua vida, porque você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Se você foi comprado e um dia você entendeu isso, Senhor, eu dou minha vida. Eu entrego a minha vida. Então você estava dizendo assim, Espírito Santo toma lugar em tudo. Todas as áreas. Agora eu te pertenço. E o Espírito Santo está dentro de você. Amém, Silvio? Amém, querido? Amém, 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 amém. Amém, amém. Receba a sua vitória. Você vai ter sonhos de Deus. Receba isso. Deus tem um propósito, não se esqueceu de você. Você tem um chamado para o louvor, para a dança, para ensinar muita gente, para ensinar muitos adolescentes, muitas crianças. Deus te chamou. Te chamou, te deu Espírito. E te disse, tu és a minha serva, eu te gerei pelo Espírito. E agora você vai manifestar o reino. Você tem um propósito meu na sua vida. Aleluia. Por isso eu te dei o meu Espírito, a minha presença. Olha a grande diferença com Pedro. Então olhe para a Vitória. Vitória, olhe para ela aqui. Olhe para a Vitória Conquista. Olhe para as virtudes daquele que te chamou das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Te impregnou com ele mesmo. Eu me dou a ti. Eu te dou visão, eu te dou propósito, eu te dou desígnios aqui na terra para que você cumpra por meio do meu reino. Você pertence ao meu reino, que é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. O meu reino que é eterno, que é de eternidade, a eternidade. Esses dons que eu te dei, eu nunca mais vou remover de ti, porque são irrevogáveis. Vai estar contigo quando você estiver reinando comigo aqui por 1000 anos, e vai estar contigo por toda a eternidade. E eu vou aumentar ainda o que eu já te dei. Eu vou ativar muitas coisas que eu já te concedi. Dê um aplauso a Jesus, aleluia! Porque Ele é Deus. Aleluia. Gravou esse negócio aqui? Gravou? Receba essa palavra, você que ouviu. Já desligou? Receba essa palavra. Seja vitorioso com ela.
Porque durante o teu dia, o que você recebeu de mais importante é esta palavra. Viva com ela, através dela. Seja mais que um vencedor por meio daquele que te amou. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu estou te dando palavras encorajadoras. Não sei o que vai se passar amanhã, mas eu te digo uma coisa: o Senhor vai continuar contigo. O Espírito de Deus vai continuar na sua vida. O Senhor vai dar sonhos maravilhosos a ti, porque você crê no poder desta palavra. A unção de Deus vai aumentar em abundância na sua vida. Você vai abrir a boca, o Senhor vai enchê-la. O Senhor vai trazer um revestimento muito mais denso sobre ti. A glória do Senhor vai se estender onde quer que você vá. Receba a cura hoje. Não sei o que está se passando na sua vida, mas receba a cura neste olho. Alamassuri canta, lamasta que anda na barrai. Toda dor que você estava, os pesos que estava sobre a tua cabeça está sendo removido agora. Em nome do Senhor Jesus. Receba a cura dessa labirintite hoje. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amado?